e não recebes, confiando fica sem tuas promessas, que são muito ricas, meu infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus esperas, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, e espera nele com fé e calma. Sem todos, Deus mal e salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas no dia alegre da tua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Louvado seja Deus. Eu convido vocês para ficar de pé rapidamente para lermos uma escritura em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, só para darmos uma continuidade aqui no nosso tema. Deuteronômio 6, versículo 6. No culto passado nós falamos sobre sentidos e realidades. E estas palavras que hoje te ordeno, Deuteronômio 6, versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, que é no teu entendimento, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Sentem-se. Estamos falando aqui, onde lemos sobre a palavra de Deus, sobre os mandamentos de Deus, sobre as ordenanças de Deus, que tinha que ser falada para poder ser ouvida. Então, nós temos aí o sentido da audição sendo aguçada. E ele dá o exemplo aqui: ensina a teus filhos, fala a eles em todo tempo, caminhando, assentando-te, levantando-te, deitando, todo o tempo da tua vida ensina para eles. E eles vão ouvindo aquilo. Porém, foi dito: escreve elas, escreve, para que o sentido da visão também fossem despertados. E uma vez que eles ouvem, uma vez que a pessoa ouve e vê, então elas conseguem projetar uma imagem mental daquilo. Porque nós estamos formando, vamos dizer assim, camadas de ideias, fixando isso na mente da pessoa ou no coração,
para que a pessoa tenha uma base para a partir dali viver, a partir dali se orientar, a partir dali interagir. Então nós entramos em alguns detalhes sobre isto no culto anterior, onde nós falamos sobre realidade. O que é realidade ou o que não é realidade. O que é realidade para um pode não ser realidade para outro. Cada um de nós vivemos numa realidade diferente. A verdade é essa. E algumas pessoas, depende do seu estado mental, ela começa a duvidar dos seus próprios sentidos. Porque, para começar, quem te dá a certeza de que você está acordado? Como você pode ter certeza de que o que você está vendo e ouvindo é realidade? A mente pode nos pregar determinadas peças. E é assim que acontece com o esquizofrênico. A esquizofrenia, ela faz isso com o ser humano. Qualquer um de nós poderemos ser acometido por isto. Uma pessoa esquizofrênica. E você diz, fulano é doido, fulano é doida. Ele anda pelas ruas conversando com pessoas, com amigos imaginários. Quando é amigo ainda é bom. E quando é inimigo imaginário? Então você encontra pessoas com manias de perseguição. Está sendo perseguida, tem pessoas querendo me matar, e aquela coisa toda, não é? Bem, e as pessoas riem, mofam dessa pessoa. Fulano está doido, fulano perdeu o juízo, e anda fazendo gesto, e anda falando sozinho. Bem, para você tudo isso é algo da mente dela. Você vê, a pessoa está doida, não tem ninguém aí, não tem bicho papão nenhum aí. Porém, para ela, aquilo é real. Na mente dela, aquilo é realidade. Ela realmente vê as pessoas, os objetos, as coisas. Ela realmente enxerga esse tipo de coisa, porque está em sua mente. E ela consegue, aquilo é tão forte que ela consegue projetar imagens mentais e interagir com essas imagens. Interagir com pessoas, situações e lugares. Conversa com essas pessoas, se assentam com ela. Ela conversa e a pessoa conversa com ela. Vê? No entanto, está sozinha. E para ela aquilo é a realidade dela. E tem pessoas que vivem até felizes assim, dessa forma. Veja. Agora, quem te dá certeza de que aquilo que você possui, você realmente possui? Quem pode garantir a você que você tem o que você diz que tem as pessoas ao redor e aquelas pessoas são reais? Quem te dá certeza de que você realmente existe? Então, nós formamos camadas em nosso subconsciente de aprendizado, de situações, de ideias e de identificações. E você então começa a identificar as coisas, os objetos, as cores, o cheiro. Vê? E isso então te faz lembrar de situações passadas. O que você não pode é se recordar de alguma coisa que vai acontecer amanhã. É impossível isto, porque aquilo ainda não aconteceu para você, ou aquilo ainda não se tornou uma realidade para você. Agora você sabe que a partir do momento que algo se torna real para ti, porém passa aquele momento e aquilo fica agora registrado na tua imaginação, no teu imaginário. Se você não tiver uma mente 100% sã, 100% correta, você pode depois duvidar se aquela situação realmente aconteceu ou não. Se não é fruto de tua imaginação. E aí você procura associações, procura pessoas. Escuta, realmente aquilo aconteceu? Você estava lá quando houve isso? Você ouviu fulano dizer aquilo? Porque você quer se assegurar, você quer ter certeza de que não é fruto de tua mente. Fruto de tua mente. Porque entre uma mente 100% correta e uma mente 100% louca,
vamos dizer assim, é uma linha muito fina. É uma linha muito fina entre a certeza e a loucura. Bem, agora, nós entramos em alguns detalhes desse no culto passado. Logo, quando teremos condições para isso, eu quero deixar à disposição para vocês, para aqueles que não estiveram no culto, porque aí vocês terão uma base melhor desse esquema do ser humano, né, de como somos, uma vez que somos formados pelos 5 sentidos. E esses 5 sentidos Deus nos deu para termos comunhão, comunicação com a nossa casa terrestre, com o mundo. Veja, sem estes sentidos você não teria certeza da realidade da tua existência aqui. E essa existência para nós é muito real. Você sente dor, você se machuca, você interage, você ouve. Mas quem vive em outra realidade, seres espirituais que para você não são palpáveis, você não os toca, você não os vê, no entanto estão aqui entre nós, vê? Porém estão em uma outra dimensão, e eu quero dizer nesse tema, estão em uma outra realidade, e eles estão cientes da nossa situação, de uma forma mais baixa, de movimentos ou de velocidade, sujeito à luz, matéria e tempo. Por isso temos aprendido já que quando passarmos desta fase estaremos viajando como em pensamento. Veja, teu pensamento pode abarcar terra, céu, espaço em fração de segundo, não é? Em segundos. Estaremos viajando como na velocidade do pensamento, estaremos em uma outra dimensão. Então, claro que seres espirituais que habitam esta outra dimensão da qual nós almejamos ou nos aprontamos para ir lá, eles podem rir da nossa cara, porque eles sabem que isto aqui não passa de uma ilusão. E é tão ilusório que Jesus disse: não acumule tesouro na terra. Vocês sabem disso. Buscai as coisas que são de cima. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que Deus está fazendo conosco? Colocando em nós pensamento sobre pensamento, palavra sobre palavra, nos firmando em uma realidade que, se você for pensar em termos de mentalidade humana, você desacredita nisso e diz: isso não é nada verdade. Quem me garante que existe um Deus? Quem me garante que existe o inferno? Quem me garante que existe o céu? Vê? E aí muitos se tornam incrédulos ou ateus, ou seja, o que for, porque eles não conseguem se firmar em uma realidade futura. E eles se apegam tanto nisto aqui, e quando eles descobrirem que isto é ilusório e passageiro, será tarde demais. Mas temos aprendido isto. Mombrana chega a dizer que esta árvore que você vê, esta planta que você vê, ela é apenas um reflexo da planta real que está do outro lado. Essa aqui murcha, essa aqui morre. A original não. A original não. Isto aqui envelhece, isso aqui murcha, isso aqui morre, se machuca. O caminhão passa por cima, fica só o bagaço. Junta num saco, na pá, para colocar debaixo da terra. Vê? Mas o real, não. A realidade do outro lado, não. Então, é um teste muito grande, eu diria, que Deus nos faz passar por ele, enquanto estamos nesta terra, onde o que parece ser tão fixo, ser tão firme, não passa de um lapso de tempo. Vivemos durante tantos anos aqui na terra, no entanto, isto aqui para Deus, isso é como nada, 1000 anos é como um dia. Então você vê a diferença de uma realidade para outra. Vê? E é por isso que nós precisamos entender melhor nossos sentidos. O que Deus nos deu para termos contato com essas coisas. Tá. Bem, eu gosto muito de conversar sobre temas assim, claro. Porém, é bom quando temos anotações sobre isso, como disse o irmão Paulo, mas esqueci em casa e tal. É bom quando temos algo anotado, porque passamos com mais propriedade para as pessoas. Mas eu estou fazendo apenas alguns comentários. Quem sabe com o tempo nós entraremos em mais profundidade e não seja uma coisa tão complicada para se entender. Agora, eu quero ler algo aqui do irmão Brana. Eu quero repetir algo que eu li no culto passado,
onde ele diz aqui no sermão A Palavra Falada e a Semente Original, parte 2, parágrafo 79, onde ele diz: nós falamos sobre o portão para a alma, você recorda? Falamos sobre o portão para a alma, e a mente é o ventre do Espírito. A mente é o ventre do Espírito. Eu lhes disse no último domingo e desenhei isto aqui para vocês. Há 5 sentidos pelos quais essa semente externa entra. Semente externa. Então, veja, por que semente externa? Há 5 sentidos pelos quais essa semente externa entra. Então vamos pensar aqui. Ele explica: visão, paladar, tato, olfato, audição. 5 do lado de fora, através dos quais a semente externa entra. Então veja o que comentamos até agora. Se você toca em algo, aquilo te dá uma ideia do objeto que você está tocando. E o sentido do tato diz se isto é liso, se é áspero, se é mole, duro, frio ou quente. Tem todas estas designações e muitas outras mais, né? Então, e isto te ajuda a formar uma imagem. Porém, aquilo não emite som, então você não consegue captar nenhum barulho daquilo como você está captando do ventilador. Agora, se você pode ver o objeto no qual você toca, então a imagem fica mais nítida. Então aquilo vai acumulando pensamento sobre pensamento, formando camadas. E isso te dá a certeza daquele objeto, a realidade daquilo que está ocupando também um espaço, vamos dizer assim, no mesmo ambiente no qual você está. E através do tato entrou uma quantidade, vamos dizer assim, uma porcentagem desta semente para o teu cérebro, para a tua mente, para o local do teu aprendizado. Mas por causa da tua visão, que viu também o objeto, mais uma porcentagem daquela mesma semente foi, até que forma um quadro completo. É assim que teus sentidos trabalham. Agora, se você perde a visão, ou nunca teve a visão, o que é que o cego faz? Ele utiliza apenas do tato. E aí toca a pele da pessoa, toca o rosto da pessoa e pode dizer se aquela pessoa é bonita ou feia, se é formosa ou não. Vê? Bem, então é através desse sentido que a semente externa entra. Uma vez que a semente está completa em teu cérebro, dependendo de como você utiliza teus sentidos, a semente é distorcida ou não. E agora cada um pode ver algo diferente do outro. Vê? Você olha para uma pessoa e diz: essa pessoa é horrível. Mas o outro se agrada dela e vive anos e anos ao lado dela ou dele. Vê? Depende de como o teu sentido trabalha ou da necessidade que você tem de interagir com este mundo. O que para você pode estar bom, ótimo, para outra pessoa é excelente, para outra pessoa é péssimo. Porque cada um trabalha em um nível diferente ou tem necessidades diferentes, inclusive. E é por isso que temos que aprender a conviver com as diferenças. E também por isso que nós aprendemos a não julgar os outros, a julgar quem quer que seja, ou apontar o dedo ou condenar quem quer que seja. Porque cada um está em um nível, cada um está em um aprendizado. Veja. Agora, uma vez que você captou isto para dentro de si, essa semente então está em você na forma de pensamento. E de acordo com a forma que você captou aquilo, é que aquilo vai formar o pensamento seu e você vai interagir com o ambiente, com o momento, com o acontecimento, com a pessoa, seja o que for, de acordo com o grau de captação que você teve daquilo para a sua mente, para a sua memória. Continuando. E assim por diante, disse Mombrando. 5 do lado de dentro também. Agora, do lado da vida, há somente um. Pois está nas bases de você ser um agente moral livre para aceitar ou recusar. Ok.
Então aqui o irmão Branham está falando dos 5 sentidos do corpo e também dos 5 sentidos do espírito. E no homem interior, né, nós temos 5 sentidos, como temos no corpo também. E na alma nós temos um só sentido para dominar todos os outros. Se no corpo você tem visão, audição, paladar, tato e olfato, no espírito você tem então memória, raciocínio, não é? Consciência, afeto, imaginação. 5 sentidos do espírito. Ok, eu disse no outro culto, quem sabe qualquer dia poderíamos falar sobre cada um desses sentidos separadamente, depois juntar todos para mostrar isto. Isto é bem complicado, bem complicado. Talvez seja mais complicado falar sobre isso do que entender o funcionamento, sei lá. Tá. Agora, cada vez que lemos sobre isto, aprendemos um pouquinho mais, e então eu me sinto seguro para reler para vocês a mesma mensagem que eu li no culto anterior. Super sentido, parágrafo 53. Irmão Branham disse: Deus deu os sentidos, mas é dado a você como um presente, como uma dádiva. E isso depende de como você, depende de você se render a esses sentidos. Se você se render a esse sentido, ele está dizendo, será o caminho que vai controlar a sua vida, na forma como você se rende a esses 5 sentidos. Veja, porque esses 5 sentidos, eles te mostram a realidade deste nosso mundo, visível, palpável, de 3 dimensões, vamos dizer assim, e com conotações a 4 dimensões. Quarta dimensão. Agora, ele tem que te mostrar, nesse sentido que Deus te deu, esse dom, essa dádiva dos 5 sentidos, é para que você veja tudo que é bom ou ruim, bonito ou feio, agradável ou desagradável, cheiroso ou fedido. Agora, se você se deixar dominar por estes 5 sentidos, então eles controlarão tua vida e você viverá sobre uma base realística e ilusória. E o que realmente importa será rejeitado para você, uma vez que este mundo, não é? Este mundo, porque nós pensamos em termos físicos e palpáveis. Mas isto para subir, se tornar uma névoa, isto é rapidinho. E seres imateriais, eles transitam por este mundo que para nós é tão complicado, eles transitam de uma forma muito fácil. Muito fácil. Observe, pense em uma formiga tendo que andar 1 quilômetro para acompanhar você. Multiplique isso por centenas, se eu diria até milhares de vezes. Então você veja a sua dificuldade para se locomover de um lugar para o outro, para interagir com outra pessoa, e pense como agem os seres imateriais, que não dependem da matéria, seres espirituais, sejam anjos ou demônios, vamos falar assim. Veja como eles têm isto nas mãos e podem, com facilidade, numa velocidade tremenda, estar em um canto ou em outro, está aqui ou lá. E aquilo que para você é tão limitado, para eles não tem limitação nenhuma nesse sentido. Claro que cada um está subjugado a certas leis, e nenhum trabalhará ou fará nada a menos que tenha o consenso, vamos dizer assim, ou o aval de Deus, sejam anjos ou demônios. Até o próprio diabo, ele não pode fazer nada que Deus não permita que ele o faça. Enquanto é tempo dele fazer, Deus deixa, Deus permite que ele faça, e aí não tem como agente, ele se torna sendo um agente. Não vamos entrar nesse detalhe, já falamos tantas vezes sobre isso, nós que não lembramos às vezes. Ok, mas esses 5 sentidos não é para nos dominar, é para nos dar ideia de onde estamos, do porquê estamos, o que temos que fazer. E o Branham está dizendo agora, se você se deixar controlar por esse sentido, eles então dominarão tua vida. E se você for dominado por esses sentidos,
você estará numa situação muito complicada. E aí iria para o lado da esquizofrenia espiritual, diria eu. Esquizofrênico espiritual. Interagindo com algo que para você é tão real e você não se desperta que isto é uma ilusão, que isto é um sonho. E aí conselho não resolve, nada resolve. Você diz, não está certo, está errado, mas a pessoa está no outro nível, a pessoa está em outra realidade. Ela está dominada pelos sentidos, pelo físico, pela emoção. Ela está dominada. E o que é realidade, que é a palavra de Deus, não tem como penetrar ali. Veja, não tem como penetrar ali, porque a palavra que é tão real, para ela se torna uma coisa imaginária, ilusória. Porque a palavra passa, é como se passasse por, vamos dizer assim, por um vácuo, não para, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque não tem a base onde ser estabelecida, que é a fé. É a fé. O que domina ali é a dúvida. E uma vez que a dúvida está dominando, então todos os sentidos do corpo e do espírito, tudo que se capta através disso se torna o colorido, o real, a única coisa que se pode enxergar. Então você entende, você aprendendo esse tipo de coisa, você sabe o porquê das pessoas agirem como agem. E nada que se fala, ou que se apresenta, ou se explica, torna algo com valor para elas. Não consegue baixar temor em suas almas, porque ali está sendo dominado pela dúvida. Ok. Deixe-me continuar com o profeta. O que você vê, o que você ouve, o que você gosta, o sabor, vamos dizer, o gosto que você sente, o cheiro ou o sentir. O que os sentidos são produzidos, são o que o sentido produz que vai te dominar. E nós somos gratos a Deus que temos os 5 sentidos. Mas nem por isto estes 5 sentidos foram feitos para guiar você. Obrigado, Deus, pela minha visão. Obrigado, meu Deus, por eu ter tato. Se você tiver alguma parte do seu corpo que você não tem tato, perdeu o tato, vai no médico rapidamente. As células estão morrendo ali. Como é que eles chamam? Hanseníase, não é? Hanseníase. Muita gente sofreu com esta doença no início. Muitas famílias foram separadas. Não sei em que época, em que ano, mais ou menos. Mas se era descoberto alguém que tinha hanseníase, lepra, tem vários tipos, não é? Aquela mulher afastada da família era levada para o leprosário junto com os outros e não se tinha contato. Filhos eram separados dos pais, casais eram separados. O governo enviava, vamos dizer assim, o exército armado. Não tinha aviso. As pessoas denunciavam. Se você sabia que tinha um vizinho, uma vizinha que tinha hanseníase, então chamava as autoridades e rapidamente eles vinham, invadia a casa, derrubava a porta, seja o que for, pegava a pessoa e levava para o leprosário. Muita gente sofreu com isso, não se tinha remédio, não se tinha descoberta para isso, foi tremendo isto, foi tremendo. Então filhos eram criados, ficavam adultos, e os pais no leprosário não podiam ter contato, porque era a forma que eles tinham na época para que a doença não se alastrasse. Hoje se sabe que ela é controlável, que há remédio para isso, dependendo, tem delas que não, mas tem como não ter este contágio todo. Tanto é que abriram portas, tanto é que o governo está pagando multas exorbitantes, muita soma de dinheiro para quem sofreu esse tipo de coisa, né? Para quem sofreu esse tipo de coisa. Digamos, não era necessário fazer tudo aquilo, porém, como saber? Como ter certeza? E assim sucessivamente. Veja. Mas estou falando isso porque eu lembrei disso. Se alguém descobre que uma parte do corpo perdeu a sensibilidade, então procure rapidamente um posto de saúde, né?
Você vai até mesmo em todos os postos de saúde, tem a placa lá avisando isso. Procure tratar enquanto é cedo, antes que se alastre mais, porque a célula do corpo vai morrendo e não recupera. Não tem outros para ficar naquele lugar. Ok. Montblanc está dizendo, então, seja agradecido a Deus por esse sentido, por você sentir o toque palpável, por poder ver, por poder ouvir, por poder sentir o gosto. Mas você não pode se deixar dominar por esses sentidos. Vê? Foram dados a você para que você tenha contato com o seu lar terrestre, com a terra, com a sua casa terrestre. Vê? Então, é uma casa dentro de outra casa. Porque tudo que está no mundo está em você. Tudo que está na terra, tudo que está no cosmos, vamos dizer assim, está em você. Nós temos o macrocosmo. E você, o ser humano, é o microcosmo. Os 16 elementos que formam tudo isso também está em você. E para que haja contato entre o macro e o micro, vamos dizer assim, o grande e o pequeno, o universo em si e o homem, foi dado os 5 sentidos do corpo para que você estivesse sempre em contato. A sua origem física, vamos dizer assim, a sua origem física. Você foi feito da terra. Ok. Mas não foi dada a você, não foi dado a todos o 6º sentido, que é dado apenas para o cristão. Não foi dado. 5 sentidos no corpo, 5 sentidos no espírito. Ok. Todo mundo tem isto. Porém, somente ao cristão é dado um sentido a mais. William Branham o denominou de 6º sentido. Na verdade, as pessoas falam sobre isto, né? Um 6º sentido me avisou, que é a intuição. Né? É a intuição. Eu pensei sobre isso, eu bem que sabia. Fulano parece ter um 6º sentido. Quer dizer, tem algo a mais. Tem algo a mais, capta com facilidade, uma espécie de intuição. Ok. Porém, não estamos falando disso, estamos falando do 6º sentido, que somente um cristão recebe da parte de Deus. Esta é a fé. Somente quem tem este 6º sentido não é dominado pelos outros, porque os outros sentidos captam tudo isto do mundo, mas é filtrado para a parte de dentro. E a fé lá dentro, que é a base principal, a rocha, que é a revelação, diz a você o que é real e o que é ilusão. Diz a você o que convém ou não. Por isso Paulo diz, todas as coisas está tudo bem, ok, porém não edificam, não me convém. A fé faz isto, alerta o cristão. Enquanto todos dizem isso aqui é ótimo, isso aqui é maravilhoso, mas a fé lá dentro diz, não, isto é passageiro, isso é ilusório. Vê? Então você consegue fazer a diferença entre justiça e injustiça. Explicando mais fácil, entre certo e errado. Ok. Agora, pertence a você este 6º sentido. Vê? Não é seu até você se tornar um cristão. A única maneira que você pode sempre ter mais do que os 5 sentidos naturais das pessoas naturais, o 6º sentido é mais conhecido para o cristão. O 6º sentido é mais conhecido para o cristão como a fé. E é o que governa, é o que te guia e é superior a todos os outros sentidos. É superior aos outros 5 sentidos. Quando irmão Branham pregou o sermão Perfeita Força por Perfeita Debilidade, no parágrafo 127, ele disse: somos controlados por 5 sentidos. E os sentidos visão, paladar, tato, olfato e audição, isso é muito fino. Vê?
Ok, até que isto chega a interromper o sentido da fé. Então, quando eles vêm contra a fé, observe aqui, esse 5 sentido é algo fino, extremamente importante para a nossa vida, enquanto estamos nessa dimensão humana. Mas quando isto chega a atrapalhar a fé, então Jesus disse: é melhor que corte tua mão, é melhor que arranque teu olho. Já viu isso? Já leu isso na Escritura? Melhor que arranque teu olho e fique cego, é melhor que corte tua mão fora. Veja, a partir do momento que esse 5 sentido atrapalha a tua fé, acabou. Vê? Irmão Branco diz: como você sabe qual é o certo? Como? Porque a fé sempre está de acordo com a palavra de Deus. Por isso, ela é o 6º sentido, somente o cristão que tem isto. Porque quem é dominado pelo sentido, o que vê, cresce os olhos. Né? Assim diz: fulano cresceu os olhos. Seja no que é dos outros, seja na mulher dos outros, seja o que for, cresce os olhos. Ouve determinada piada e dali para frente se torna repetidor daquilo. E se deixa dominar pelo sentido. A fé não. A fé sempre terá a palavra de Deus como base. Então ela pode mostrar a diferença. Vê? Então, se sua fé é contrária à palavra de Deus, e você pensa que é, porém aquilo que você pensa é contrário à palavra de Deus, então você não tem fé, porque a fé não pode ir contra a palavra. Você tem um faz de conta. Vê? Você tem que se gabar de seus sentidos. Ok, elogie seus sentidos, goste dos seus sentidos. Mas você não deve se apegar a isto, ou porque você teve muitos estudos, grandes estudos, aprendeu sobre as coisas ou algo assim. Mas quando você se afastar dessas coisas, então você descobre que você depende totalmente da fé, e a fé só pode ser construída sobre a palavra de Deus. A fé correta só pode ser construída com base na palavra de Deus. Ok, deixe-me ler mais outra parte aqui, que ele fala sobre os 5 sentidos. Sobre esse sentido, no sermão super sentido, no 58. Os 5 sentidos não controlam o 6º sentido, mas o 6º sentido controla os 5 sentidos. O super sentido controla os sentidos naturais. É o 6º sentido que te faz mudar de estação. É o 6º sentido que diz: não quero ouvir tal coisa. É o 6º sentido que diz: eu não vou olhar para tal coisa. É o 6º sentido que diz: eu não vou ficar cobiçando tal coisa. Eu não vou desejar tal coisa. Não é meu, é dos outros, não me pertence. É o 6º sentido que te faz isso. Bem, o super sentido controla os sentidos naturais. Os 5 sentidos é ver, saborear, sentir, cheirar, ouvir. E o super sentido é algo que vai fazer você acreditar que a palavra é de Deus, pois essa é a única coisa que você pode se firmar. É a única coisa da qual você pode repetir com segurança. E isso vai fazer você acreditar que as coisas que você não pode ver, as coisas que você não pode sentir, as coisas que você não pode ouvir, no entanto, são reais, porque vai estar de acordo com a palavra. O que Paulo diz sobre a fé? Firme fundamento das coisas que se espera, as provas das coisas que se não vê.
Amém?